Nós vamos dar continuidade ao 53 do nosso catecismo. Eu convido aí o Júnior ou alguém que tenha o catecismo para fazer a leitura da pergunta e da resposta. Pergunta de número 53. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Resposta. Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregarem o Evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e, como nossa cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Ok, obrigado, meu. Então, antes de entrarmos na análise dos textos, a própria pergunta e resposta, uma pergunta. Vocês sabem quanto tempo durou o intervalo entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão? Não foram Foi 40 dias? Pois é. 40 dias, exatamente. Então, Jesus, durante esses 40 dias, ele apareceu diversas vezes aos discípulos ainda. Se for contar todas as vezes, né, de acordo com algumas contagens, contando inclusive com a sua aparição lá para o apóstolo Paulo, e naquilo que é registrado, daí umas 14 vezes. Então, Jesus ele apareceu várias vezes. Então, ele não estava constantemente com os discípulos, mas ele aparecia para os seus discípulos, e ali demonstrava a sua ressurreição corporal, né? Jesus comeu com eles, o Senhor andou com eles, o Senhor permitiu que os seus discípulos tocassem, principalmente Tomé, que duvidava da sua ressurreição literal, mas isso tudo tinha um propósito, né? Um propósito de que, até na dúvida de Tomé, ficasse registrado que Jesus realmente ressuscitou corporalmente, né? Tocaram em Jesus, né? Jesus mesmo pede, toca aqui, né? Nas minhas feridas, e vê que um espírito não tem corpo, não tem sangue, não tem nada, e eles viram de fato que Jesus havia ressuscitado. Então, ele aparece diversas vezes aí para os seus discípulos. Isso é um ponto importante, tá? Entre a sua ressurreição. Depois teve um intervalo de 10 dias, né, entre a sua ascensão e o dia de Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo, lá, como nós vemos em Atos capítulo 2. Nesse período, ele se relacionava nesse sentido, ele aparecia, né, não estava permanentemente com os discípulos, mas ele aparecia aos discípulos lá no caminho de Emaús, lá as mulheres, logo na sua ressurreição, depois a Pedro e outros, ele foi aparecendo, depois lá no cenáculo, né, a todos os apóstolos e discípulos, e depois também, uma semana depois, quando Tomé também estava presente. Então, ele foi aparecendo diversas vezes. E que nesse intervalo de tempo, ele não somente nesse relacionamento, né, de comprovação da sua ressurreição, mas também ele deixou para este momento dar a sua grande comissão, como nós vemos lá em Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, Marcos também fala no capítulo 16 e Lucas capítulo 24. Também isso em todos os evangelhos sinóticos, né, que falam assim
passagens, né, que batem um com o outro, né, que das mesmos milagres e mesmas ensinos e coisas assim. Então, ele vai dar a grande comissão, ide por todo mundo, né, ou indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a grande comissão que ele dá à igreja, né, não somente aos apóstolos, mas aos apóstolos como representantes de todos, de toda a igreja, que nós deveríamos pregar o evangelho a todas as nações, a todas as etnias, como está registrado realmente. Então, Jesus ele dá essa grande comissão. Lembrando também de que ele usa a expressão ali na pergunta, na resposta, em nossa natureza, para descrever a ascensão de Cristo, né? Depois de ressurreto, apareceu e conversou diversas vezes com seus apóstolos, falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus e comissionando-os a pregarem o evangelho a todas as nações. Foi exaltado na sua ascensão quando ele, em nossa natureza, né? Então, o que isso significa em nossa natureza? Porque ele não ascendeu aos céus em espírito somente, né? Uma emanação, uma manifestação espiritual, mas com corpo e alma. Então, existe um representante da humanidade nos céus, agora, com corpo físico, ressuscitado, né? Completamente humano e completamente divino, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a natureza humana de Cristo deixou a terra e entrou neste reino celestial, para além do véu. Então, em nossa natureza, quer dizer que em estado corpóreo mesmo, Cristo subiu aos céus. Então, Cristo está lá no céu agora, em corpo e corpo físico, né? Palpável mesmo. E também a própria resposta nos diz que em nossa natureza e como nossa cabeça, como nosso cabeça. Isso significa que, para descrever, né, na condição da ascensão de Cristo, que ele subiu como um ato oficial em que ele procedeu como nosso representante legal. Então, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da raça humana redimida, não de toda a raça humana, mas da raça humana redimida. E assim como ele ressuscitou e está em forma corpórea, assim também nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo para sempre. Então, Jesus Cristo, ele é Deus e homem, e é o representante da sua igreja, do seu povo. Ele também mostra na sua ascensão o triunfo sobre os seus inimigos, né? Tanto os homens que rejeitaram a Cristo viram e puderam contemplar a sua ressurreição de modo real, e a sua ascensão, lembrando que mais de 500 testemunhas, pessoas contemplaram e viram o Senhor Jesus Cristo subindo aos céus, e essa também foi a sua última aparição, né, em estado físico, e depois só ainda nas suas manifestações, talvez com o apóstolo Paulo. Mas ali foi a última, onde muitas pessoas testemunharam que Cristo de fato ressuscitou. Demonstra ali a sua vitória retumbante, o seu triunfo sobre os inimigos, aqueles que crucificaram, e também que, apesar lá de todo o ódio, de toda a oposição,
não conseguiram vencer Cristo. Ele venceu e subiu aos céus, ascendeu aos céus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de onde também há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, Cristo está no céu e aguardamos a vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Aí, qual a importância? E aí vem um ponto muito importante, a importância de saber que nosso Senhor, ele subiu corporalmente e visivelmente diante de muitas testemunhas. Eu gostaria de que um dos irmãos pudessem ler Atos, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus dentre vós foi assunto ao céu, e virá de modo como vistes a subir. Ok, obrigado, Laís. Então, essa visibilidade da ascensão de Cristo, ela é fortemente enfatizada nas Escrituras Sagradas. E por quê? É para tirar qualquer ideia ou dúvida quanto à sua ressurreição real, né? A ressurreição do corpo e a sua ascensão. Essa ascensão literal, real, onde havia muitas testemunhas durante o dia, né? Não foi num período nebuloso, à noite, ou coisas do gênero, para deixar claro que não foi uma mera visão, uma alucinação coletiva, ou uma ascensão espiritualizada ou espiritual de Cristo. Então, tira toda essa narrativa de que não houve ascensão de Cristo. Faço aqui abro um parênteses, é que a Igreja Católica, em 1952, se não me falha a memória, 52, século passado, determinou de que Maria subiu aos céus, que ela também ascendeu aos céus. A igreja nunca creu, nunca ensinou isso. A igreja, estou dizendo igreja católica mesmo, e a igreja cristã de um modo geral, né? Mesmo entre aqueles que eram os não conformistas, que viam os erros da igreja, nunca jamais tinha sido ensinado tal doutrina, a ascensão de Maria. E aí a igreja determinou, e então a Igreja Católica ela se arroga o direito de determinar doutrinas, e não somente de determinar doutrinas, mas de criar doutrinas. Então criou a doutrina da ascensão de Maria. Pois bem, mas quem viu? Qual dos pais da igreja testemunhou isto? Onde? Como? Quando? Não há nenhum registro. Perceba o cuidado de Deus em demonstrar claramente, com sobra de testemunhas, testemunhas em abundância, da ressurreição de Cristo e da sua ascensão. Então, é um ponto importante. Não foi uma alucinação, não foi uma visão, ou uma subida meio que nebulosa, escondida. Alguns poucos disseram, ele subiu. Não, houve muitos discípulos e que estavam totalmente despertos, puderam contemplar a ascensão de Cristo. Tá? Então,
Para o liberalismo religioso, ou o entendimento moderno da ascensão de Cristo, é claro que eles dizem que não houve ascensão de Cristo, que Cristo de fato não ascendeu aos céus. Por que eles acham que Cristo não ascendeu aos céus? Porque eles não creem na ressurreição corporal de Cristo. Então, não pense os irmãos que não há pastores, líderes, teólogos que não ensinam sobre a não ressurreição corporal de Cristo. Há muitos. A Europa foi invadida com liberalismo teológico. O que isso aconteceu? Qual foi o resultado desse liberalismo? A morte das igrejas. Por quê? Cristo não ressuscitou. Cristo não ascendeu aos céus. Os milagres que Jesus realizou não foram milagres, né? Porque não há milagres. Então, o liberalismo mata o cerne da igreja cristã, do ensino cristão, que fala sobre Cristo, esse cuidado todo. Olha, toque em mim. Quantas vezes as pessoas viram? E a ascensão de Cristo, como ia ser só uma vez, não ia ser repetido, as pessoas puderam ver várias vezes o Jesus ressurreto. Mas a ascensão, ele não ia ascender uma vez, depois outra vez, e várias pessoas iriam ver a ascensão de Cristo. Na providência divina, permitiu que houvesse um grupo grande, né, de pessoas para verem, testemunharem, na verdade, a sua ascensão. Mas, na teologia liberal, não existe ascensão de Cristo. A ideia é que Jesus ressuscitou na mente e no coração das pessoas, que Cristo hoje vive na mente, no pensamento daqueles que seguem o ensino de Cristo, o cristianismo, né? Então, os modernistas, teólogos modernistas, descreem desses dois grandes fatos do Evangelho: a ressurreição e a ascensão de Cristo, como se fossem mitos ou lendas. Então, cuidado quando alguém nega esses fatos do estado de exaltação de Cristo. Bom, então nós vamos ver ali alguns textos. Eu gostaria de convidar os irmãos, então, a fazerem algumas leituras. Atos, que vai falar exatamente sobre a ascensão. Nós já vimos na leitura da Laís, no capítulo 1, versículo 9 a 11, mas vamos ler ali do verso 3 ao verso 4. Atos 1, 3 a 4. 3 e 4. Atos capítulo 1, versos 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Ok. Então, a resposta, né, sobre 40 dias, o próprio texto bíblico nos fala sobre isso, né? Então não é uma invenção. Sempre devemos lembrar a questão dos números na Bíblia. Às vezes não é casual também, é importante. Quando Jesus morre, ele expira às 3 horas da tarde. Era exatamente a hora que era feito o sacrifício lá no altar lá, né, do sacrifício, no altar do holocausto, no templo em Jerusalém. Outros detalhes, então, quando nós vamos estudando, vamos ver a importância.
E 40 dias também refere-se a um período, uma geração, mas tem um significado, o número 40, os próprios 10 dias antes do Pentecostes, a própria palavra Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, era uma celebração. Tudo isto era, na verdade, vemos lá no Antigo Testamento, e não há nada por um acaso, né? Há um certo sentido, podemos aprender muito com isso, mas não é o nosso tema agora. Mas vamos ver aí que, de fato, ele passou 40 dias, e diz o texto, né, que é Lucas que está escrevendo, o doutor Lucas, depois de ter padecido, ele, na sua morte, lá na cruz, ele se apresentou vivo, depois da sua ressurreição, provas incontestáveis, não há dúvida, e talvez uma das maiores provas que são incontestáveis é a própria cultura judaica. Eles não iriam morrer por uma mentira. Na verdade, quem queria morrer por uma mentira? Por exemplo, eles inventaram a história da ressurreição, e depois, com isso, eles foram perseguidos, lançados em prisões, foram mortos para pregar uma mentira. Isso é inconcebível, né? Então, há muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, tantas vezes que ele apareceu, né? Durante esse período de tempo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele ainda ensinou muito depois da sua ressurreição, e ainda diz aqui, visivelmente, né, comendo com eles, corpo, né? Jesus, ele tinha um corpo real, literal, como disse o testemunho de Tomé, a sua incredulidade foi importante também, não foi sem sentido. Era necessário que alguém duvidasse mesmo da ressurreição literal de Cristo, para que fosse confirmada, né? Para que não houvesse outros, né, que pudessem dizer, mas eles não colocaram em dúvida, eles não tocaram alguma coisa, né? Mostra essa questão importante. E também a determinação de que eles não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. Então, ele aparece aos seus discípulos. A grande comissão, acho que os irmãos conhecem, mas vamos ler. Mateus 28, verso 19 a 20, 19 e 20. Quem achar pode ler? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vem nos ordenando. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ok, obrigado. Então, essa é conhecida como a Grande Comissão, indo por todo o mundo pregar o Evangelho. E batizando-os em nome do Pai. É um selo, né, de confirmação da fé e da salvação. Então, é estranho alguém, não, eu nasci de novo, creio em Jesus, mas acho que isso não precisa ser batizado, não precisa ter um testemunho externo da minha fé. Não, pelo contrário. Aquele que crê, ele vai demonstrar pelas suas atitudes. Hebreus capítulo 6, verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como precursor, né? Aquele que vai à frente, e ele entra por nós, como nos diz as Escrituras, e também como um representante da humanidade, e como sumo sacerdote. Era necessário que o sumo sacerdote fosse homem. Anjos não poderiam exercer o papel de sumo sacerdote. Vamos colocar aí Cristo, na sua condição divina,
antes da encarnação, não poderia exercer o papel de sumo sacerdote. Era necessário a encarnação do Verbo, seu estado de humilhação. Agora, no seu estado de exaltação, ele está lá como homem, exercendo o seu ofício sacerdotal. Então, ele continua a interceder por nós. Ele continua, como nos diz as Escrituras. E ele, então, como sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem início e não tem fim. Melquisedeque aponta para um sacerdócio eterno, que não tem início nem fim. Então, Jesus é esse sacerdote. Efésios 4, verso 10. Efésios capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para encher todas as coisas, né? A ascensão de Cristo, né? Então, o seu propósito em ascender para receber dons para os homens. Ele subiu e distribuiu dons aos homens. Novamente, a importância da sua ascensão. Então, ou de um propósito que ele ascendeu aos céus fisicamente, visivelmente, corporalmente. Salmo 68, verso 18. Subsiste às alturas, lavaste cativo o cativeiro, recebeste homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Ok. Então fala que é uma passagem messiânica no Antigo Testamento, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, recebeu dons para os homens. Né? Há uma versão um pouco diferente da Laís, mas recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, e para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, está falando da ascensão de Cristo aqui, já no Antigo Testamento. E o propósito da sua ascensão, dele ter subido aos céus, né? Ou aqui ao alto, era para levar cativo o cativeiro, né? Aquilo que prendia, né, a humanidade, os nossos pecados. Ele pisou na cabeça da serpente, destruiu com esse ato a morte, né? Tem um livro escrito A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele veio para destruir o efeito do pecado, aquilo que tornava o homem cativo, aprisionado de Satanás e dos seus próprios desejos e impulsos, e deu dons aos homens, inclusive aqueles que haviam se rebelado, o seu poder redentor, tá? Então, a ascensão de Cristo foi com esse propósito de dar dons aos homens, libertação, tirar os cativos do cativeiro. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Sim. Na resposta, nos diz que para despertar os nossos afetos pelas coisas do alto. Lembrando que o homem natural não quer saber das coisas de Deus. O homem natural não ama a Deus, não busca Deus, não tem afeição por Deus, não tem nenhum desejo pelos céus. Percebam, na verdade, quando nós percebemos que dizem, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, mas querem ir para o céu que eles fabricaram na sua mente, porque não querem o caminho que Deus estabeleceu para ir para o céu. Porque todo mundo, na verdade, quer a vida, que Deus não fez o homem para a morte. Então há
há algo de uma autopreservação em todos nós. Ninguém aqui quer morrer, no sentido físico mesmo, nós, a não ser que tenhamos algum problema, mas um desespero de alma. Mas não é, na verdade, não é porque ele quer a morte, ele quer se livrar de algumas situações incômodas, né? Como depressão e outras coisas mais, uma tristeza que invade a alma. Ele pensa que talvez a morte seja uma solução, quando não é. Mas não é porque deseja a morte. Todos nós desejamos a vida, mas a vida que o homem deseja é uma vida fora daqueles planos e padrões de Deus. Ele não quer aquilo que Deus estabeleceu. Então, para que nós hoje tenhamos esses afetos mudados, transformados, a nossa volição, a nossa vontade, né, de querer Deus e o reino de Deus, encontramos também na ascensão de Cristo. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quer dizer, buscar as coisas que estão lá, onde Cristo está assentado. Agora ele vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, devemos buscar, mas essa busca só é possível mediante a ressurreição e ascensão de Cristo. Então, esse é um propósito, tá? Em ascender para despertar os nossos afetos ao céu. Desejo de estar no céu. João, capítulo 14, verso 3. João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, Cristo ascendeu aos céus para preparar um lugar para o seu povo. O que ele já fez, né? Ele já subiu aos céus e já tem preparado para o seu povo as moradas onde nós habitaremos, né? Não devemos pensar, eu não consigo imaginar muito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A glória do céu é algo simplesmente indescritível. Não há aqui um paralelo para nós dizermos, vai ser mais ou menos assim. Simplesmente não existe um paralelo. Então é algo que jamais pode ter passado, pode passar na mente humana. Mas Cristo, ele foi para o céu, ele subiu aos céus como nosso precursor, como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não só para vir e julgar os vivos e os mortos, mas também para preparar um lugar. Ele foi para preparar esse lugar para nós. A certeza incontestável de todo cristão é que ele vai para o céu, para um lugar onde Deus tem preparado para ele. E por fim, o último texto que eu gostaria de falar sobre a ascensão de Cristo é Atos, capítulo 3, verso 21. Atos 3, 21. Isso. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Jesus ascendeu aos céus e deve permanecer lá até o dia da restauração de todas as coisas. Percebam, quando fala restauração de todas as coisas, e aí nós podemos ver em Atos, mas também podemos ver na teologia paulina, né, que Jesus, ele vem para restaurar não somente a raça humana decaída, ou os eleitos, né? Ele vem para julgar, é claro, e condenar os réprobos, mas ele vem também para restaurar a terra. Romanos vai nos dizer que a terra geme e aguarda o dia da sua redenção, da sua restauração. Então, a própria terra
que foi sujeita a um estado lamentável por causa do pecado do homem, ela também será restaurada. Então, Deus, dentro da cosmologia bíblica, Deus fez seres angelicais para habitarem um espaço espiritual. São seres espirituais que vão habitar a região celestial, a região espiritual. E Deus fez homens com corpo físico para habitarem num mundo físico, num mundo palpável, material. E Deus restaurará esta terra, no qual nós participaremos por toda a eternidade e reinaremos juntamente com Cristo. É interessante que a gente pense sempre em céu, aquele lugar etéreo, onde nós vamos para lá e vamos ficar lá. Mas dentro da visão bíblica, a restauração envolve a própria terra, envolve o corpo humano e envolve a matéria. E então nós aguardamos. E a ascensão de Cristo é como diz, é necessário que o céu receba até o tempo da restauração. Então, é necessário. Ele vai voltar ainda. Era necessário ele subir. Então, essas são algumas questões, né? Como foi Cristo exaltado na sua ascensão e os propósitos, né? Desta ascensão e o que deverá acontecer em razão desta ascensão. E aí eu deixo esse espaço aqui, se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação. Pastor, Sim. eu já vi uns vídeos de umas pessoas comentando na internet, assim, pessoas que não acreditam na figura de Cristo como sendo 100% homem e 100% Deus. Uhum. Aí falam, mas porque Cristo é um ser de muita luz, é um ser que está num patamar muito acima do nosso, e a carne ela é corrupta, né? Ela é fraca, pecaminosa. Não tem como Cristo ter subido aos céus no corpo humano dele. É só que eles não têm embasamento nenhum para falar isso. Eu não sei como que eles conseguem falar essas coisas para milhares de pessoas na internet, sendo que não conseguem provar pelas escrituras. Né? A gente não vê isso na própria Bíblia. Uhum. Mas essa informação que você tem são de grupos cristãos? Eu acho que é Testemunha de Jeová, um canal no YouTube. Bom, nós devemos entender o seguinte, que isto é um reflexo ou da influência da filosofia grega na teologia. Na verdade, isso foi motivo de embate, inclusive, no passado, na era da patrística, porque achavam, e esse é o pensamento que está por trás disso, que o corpo é mau. O corpo ele é intrinsecamente mau. A malignidade está na matéria. Por isso que negam a encarnação do Verbo. Tipo assim, como é que um Deus pode vir numa coisa, eu vou colocar o corpo, né, como eles falando, numa coisa pecaminosa, numa coisa intrinsecamente má. Por isso eles negavam a encarnação do Verbo. Pela mesma razão que negavam a encarnação, é a mesma razão pela qual negam a ressurreição do corpo e a ascensão do corpo de Cristo. Então, eles têm o fundamento deles na filosofia grega, né, que viu o corpo como uma coisa má. E entrou no cristianismo e que foi combatido. Tanto é que aqueles que, já os apóstolos diziam, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse vem do anticristo. Esse aí é anticristo, esse aí é ensino de demônios. E os próprios apóstolos, já na igreja, não vou nem dizer
na igreja primitiva, na igreja inicial mesmo, ainda os apóstolos estavam vivos ainda. Eles já se deparavam com a necessidade de corrigir esses erros, porque havia falsos mestres ensinando essas coisas. E a coisa foi só se perpetuando até os dias de hoje. E quem nega a encarnação do Verbo, quem nega a ressurreição literal do corpo de Cristo, quem nega a ascensão literal do corpo ressuscitado de Cristo, este não é cristão. Este é do anticristo mesmo. Tá? Não há meias palavras. Essa pessoa não é salva, nem pode ser. A não ser que se arrependa, é claro, né? Se arrependa, mude. É um pensamento que conduz à perdição, né, pastor? Sim, sim, com certeza. Mais alguma questão, alguma pergunta?